Oi, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um negócio que eu considero muito importante e eu acho que as pessoas fazem um falso juízo de valor, que é o tema que está no título. Eu vim falar sobre rede social e sobre como elas podem estar nos consumindo, como isso pode estar afetando a nossa mente. Eu estava conversando com um amigo meu amigo da época de colégio, e ele estava comentando sobre como a minha memória piorou. E eu parei para perceber, caramba, é verdade. Eu que sempre me considerei uma pessoa com a memória boa, e aí eu comecei a notar certas atitudes, que eu estava ignorando certas coisas ou simplesmente a minha mente não estava absorvendo. E o quanto as redes sociais podem estar afetando isso. Porque tu assistindo vídeos curtos ou até vídeos longos, tá? Não vou falar somente sobre os vídeos curtos, mas eu acho que o principal problema são os vídeos curtos, que eles te fazem consumir conteúdos demais de forma extremamente rasa. No passado, ninguém tinha opinião sobre tudo, ninguém sabia sobre tudo, ninguém entendia sobre tudo, e hoje em dia todo mundo quer dar sua opinião, hoje em dia todo mundo tem o seu conhecimento sobre tudo, mesmo que de forma extremamente rasa. E eu acho que isso não é algo interessante de se ter. Às vezes é mais legal tu não saber sobre alguma coisa do que saber muitas coisas de forma extremamente rasa. E que ponto entra as redes sociais nisso? Porque sobre a gente estar consumindo muito conteúdo, a gente acaba tendo uma obesidade mental. A nossa cabeça fica cheia de meios conteúdos. Ou seja, ela fica com muitas informações, só que são informações, não vou dizer inúteis, mas são coisas que não te agregam necessariamente, porque não é algo que tu está legitimamente estudando. E até por isso a gente separa conhecimento de informação. Só que como nós possuímos muita informação, a gente acaba ocupando espaços do cérebro que poderiam ser utilizados para coisas mais importantes, ou até coisas simples do dia a dia. Eu sou uma pessoa que sempre tenta muito lutar contra a utilização do celular e de redes sociais. Só que como eu trabalho com isso, às vezes é mais complicado. Mas eu vim dar um conselho que tem me ajudado bastante e pode você que trabalha com internet ou está pensando em trabalhar com internet, ou até um jovem normal que não trabalha com internet, mas passa por esse problema. Eu centralizei a utilização dos meus aplicativos no computador. Mas, cara, não faz o menor sentido. Também é uma tela. Porque tu acha que isso pode ser menos nocivo do que a utilização do telefone? Pode parecer simples, mas eu vou explicar baseado no meu conhecimento, e dessa vez não é informação, é conhecimento, é algo que eu estudei para falar nesse vídeo, e na época de colégio eu estudei para fazer apresentações de trabalho, porque eu sempre me interessei por esse tema. As redes sociais, como funciona o feed infinito, que foi idealizado principalmente pelo TikTok e copiado por outras redes sociais, ele funciona de uma forma feita para te deixar viciado. Não, eu sei como funciona, mas eu acho que vocês já devem ter escutado por aí, todo mundo querendo falar sobre a dopamina, todo mundo querendo falar sobre o sistema de recompensa. Não vou ficar falando sobre essa parte científica, que vocês já devem ter escutado muita gente falando sobre. As redes sociais, elas foram feitas para te manter preso. Elas utilizam um sistema, elas são produzidas mediante a psicólogos e psiquiatras, feitas para te deixar viciado e te deixar preso naqueles. E Cauã, o que que isso tem a ver com o que tu tá falando? Simples, porque elas são feitas, elas são programadas e desenvolvidas para o telefone. Ou seja, tu estando no computador, vai tirar completamente o efeito delas? Não vai, mas vai facilitar a tua mente de conseguir quebrar aquele ciclo. Porque qual que é o problema do celular? O problema do celular não é necessariamente o momento que tu passa 1 ou 2 horas mexendo nele. Não, o problema é que tu abre ele todas as horas do dia. Faz um exercício. Eu vou saber orientar isso para quem tem celular Android, porque eu não tenho iPhone, mas vai nas configurações e vai em saúde e bem-estar e depois procura quantas vezes tu abre teu celular por dia. Eu tenho certeza que é mais de 60. Então, pega isso e vamos supor que em todas essas vezes tu passa pelo menos 1 minuto no telefone. Tu já foi 1 hora, né? Já foi 1 hora do teu dia. E eu tô supondo que tu passe só 1 minuto nessas 60 vezes que tu abre. Então, para tu entender o quanto que isso é problemático. Porque o celular, ele foi se inserindo na nossa rotina devagarzinho. Ele foi aparecendo, primeiro tem o WhatsApp, depois agora tem o Instagram para tirar umas fotos. Porque o Instagram antigamente não existia tanto essa coisa do feed infinito. Era mais diferente, realmente ele mostrava o que era para quem você está seguindo. Eu lembro muito bem de em 2020 ou 2021 eu utilizava o Instagram e meu feed acabava. Olha que engraçado. Eu olhava as fotos, olhava tudo que tinha para aparecer das pessoas que eu seguia e acabava. Aí aparecia, terminou tudo que você tem nos últimos 3 dias. Que engraçado, né? E hoje em dia as redes sociais aparecem muito mais coisas que eles te recomendam assistir do que realmente aquilo que você segue. Então, eu centralizando isso no meu computador me ajudou
bastante a parar de utilizar as redes sociais de feed infinito. Eu ainda consumo vídeos no YouTube, eu ainda consumo Instagram também, mas, por exemplo, eu consumo muito pouco do TikTok, porque o TikTok no computador é ruim, é mal feito. E aí isso ajuda, porque eu vou lá, eu penso em usar o TikTok, eu uso, só que é ruim. É mal estruturado no desktop e aí não me dá vontade de ficar. Então isso já é interessante, isso já me ajudou, porque em vez de eu passar 1 hora em cada aplicativo, eu passo somente 1 hora no Instagram. Mas eu já consegui sim reduzir esse tempo de utilização do Instagram, porque no computador, eu por mais que assista aos feeds, muitas vezes eu abro o Instagram porque eu trabalho com isso. E eu utilizando o Instagram no computador me dá muito menos gana de continuar arrastando para baixo, porque exige um esforço maior da tua mente, porque no celular é muito fácil. Tu precisa de muito menos vontade para estar scrollando para baixo. Tu só precisa arrastar teu dedo, ou até se tu quiser fazer com uma pessoa mais velha, tu arrasta com o dedo indicador. Mas a maioria que é jovem utiliza o polegar e só faz assim. Não precisa de muita força. E eu vou dar até um exemplo do quanto isso acaba se tornando bizarro. Na época de escola, eu lembro de um amigo meu estar utilizando o Twitter, ou atualmente o X, e ele estar arrastando para baixo, e eu chamei ele para conversar, e eu olhei, ele continuou arrastando para baixo, mesmo olhando para mim. Ele estava olhando para mim, conversando comigo, e o celular dele, ele estava ainda arrastando para baixo. Falou, como que isso é possível? Mas que loucura. Sim, foi o que eu falei anteriormente. O celular, ele foi entrando devagarinho na nossa rotina, devagarinho dentro dos nossos afazeres do dia a dia. Hoje em dia, qual foi a última vez que tu foi no banheiro sem utilizar o telefone? Ou qual foi a última vez que tu almoçou sem assistir alguma coisa? E eu não vou falar só sobre esses momentos, porque eu mesmo, eu almoço assistindo alguma coisa, porque eu acho interessante consumir algum conteúdo. Mas vamos falar sobre os momentos que era para tu estar, teoricamente, entediado ou sem nada para fazer. Vai estar lá no telefone. Um momento que tu poderia estar, sei lá, na espera de uma consulta médica. Tu não vai ficar somente esperando, tu vai ficar lá mexendo no telefone. Mas, calma, eu só tô assistindo um videozinho onde é que mora o problema. É que tua mente não está mais acostumada a ficar entediada. Ela está acostumada a constantes informações, bombardeamento de informações, como eu falei anteriormente, e também tua mente não consegue mais prestar atenção. Por conta disso, a nossa atenção diminuiu, eu acho que foi 40% desde 1990. É algo extremamente absurdo, porque tem a nossa atenção de curto prazo e a nossa atenção prolongada. Eu sei que a nossa atenção prolongada reduziu de 2 minutos e 40 para quase 2 minutos. É algo extremamente absurdo. A nossa atenção prolongada é quanto tempo consegue ficar concentrado em alguma coisa. Porque os vídeos no TikTok, como é que sabe? Tu assiste 15 segundos e tu já pula pro próximo. Não vem me mentir não, porque eu sei que é assim que funciona. Mas, Cauã, então por que tu tá fazendo esse vídeo? Qual que é o ponto geral que tu tá falando? É sobre tu tentar lutar contra, mas não do jeito que a galera fala, demonizando, colocando como algo extremamente exagerado. Aqueles vídeos que eles postam da pessoa com o celular aqui, com uma lata de Pringles ou salgadinho e assim, ó. Não é querendo exagerar, que nem muitas pessoas fazem, querer exagerar o ponto, não. É ter uma conversa sincera contigo sobre por que tu não tenta. Por que tu não tenta diminuir um pouco o teu uso? Aquele momento que tu tá ali scrollando, tenta fazer alguma outra coisa. Ou só não fazer nada. Mas eu acho que o primeiro reflexo que pode te ajudar é esse que eu falei, levando, tô apontando para aqui que é onde está meu computador, esse primeiro reflexo, tentando trazer as coisas que tu usa no celular para o teu computador. Cauã, eu não tenho computador, como é que eu faço? Aí a gente já tem uma situação mais complicada. Eu estou dando esse exemplo, no caso, para quem tem computador. Mas para quem não tem e utiliza somente o celular, vou também trazer uma dica. Algo que pode sim ajudar vocês. Toda vez que tu está com o teu celular, vamos supor um jovem que está na escola, ou que está no teu trabalho, ou uma pessoa mais velha que também está no seu trabalho. Tu está ali com o teu telefone. Tu parou de utilizar ele, pega e vira ele com a tela para baixo. Nossa, mas isso não faz diferença alguma. Se eu quiser, eu pego e pego ele de novo para utilizar. Não faz o menor sentido. Cara, pior que faz. Por incrível que pareça. É algo engraçado, mas tu olhar para a tela, tu já começa a imaginar o que pode ter ali, qual notificação vai vir. E se tu tá com o celular virado para baixo, a tua vontade de querer abrir e fazer nada. Porque eu sei que você que utiliza a rede social com frequência, já aconteceu de tu abrir o telefone, abrir o Instagram, fechar, abrir o Twitter, fechar, abrir o TikTok, fechar. Abrir os aplicativos e não fazer nada neles. Só abrir por abrir. Vai me dizer que nunca aconteceu. Ou até também o WhatsApp, tu abre o celular, tu olha o WhatsApp, tu vê que ninguém te mandou nada e tu fecha o WhatsApp. Isso é algo que eu considero bizarro. É algo que eu considero louco.
algo que eu acho que pode ter me ajudado e talvez ajude vocês. Desativar a notificação da maioria dos aplicativos. Desativei a notificação do YouTube, desativei a notificação do Instagram, desativei a notificação do TikTok. E isso faz mais de 3 anos que eu fiz. E não sinto falta alguma. Cauã, por que tu não desativou a do WhatsApp? Porque eu ainda preciso conversar com as pessoas, ainda exige coisa do meu trabalho e eu preciso ser notificado, ou caso minha mãe e meu pai precisem de alguma coisa, eu preciso ter essa notificação no meu telefone. O WhatsApp é a única coisa que eu não tirei as notificações. Mas o resto dos aplicativos de vídeos curtos, eu tirei aí vídeos longos, eu tirei tudo. Tirei todas as notificações. E eu acho que isso pode te ajudar. E como eu tô falando, não seja radicalista, não seja algo extremamente forte. Porque se tu for radicalista, tu não vai conseguir abrir mão disso na tua vida. Porque aí tu vai ficar só pensando, pensando, pensando. Vai aos poucos, tá bom? Porque assim como o celular entrou devagarinho na nossa rotina, tu vai ter que tirar ele devagarinho da tua rotina, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha conseguido te fazer pensar um pouco mais sobre o quão nocivo pode ser as redes sociais e o quanto isso entrou na tua rotina sem que tu perceba, tá? Então, tente lutar contra isso sem ser radical, tá bom? E aos que ficaram até o final do vídeo, muito obrigado por ter essa conversa comigo, por ter assistido até o final e até a próxima. Ah, uma última coisa que eu esqueci de falar. Caso você trabalhe ou queira trabalhar com o mercado de dropshipping, aqui na descrição tem o link do meu grupo aberto. Não é mentoria, não é nada pago, o grupo é aberto. Lá a gente utiliza para trocar uma ideia, para conversar sobre. Então, caso você trabalhe ou queira começar a trabalhar com o mercado de dropshipping, é só clicar no link abaixo. Obrigadão.